Vamos lá então para a sexta pergunta. Qual tem sido a grande característica do papado? Então, essa pergunta aí, né? O que se deu, qual tem sido a grande característica do papado? É a união da igreja com o Estado, ou autoridade religiosa dominando a civil para a consecução de seus objetivos. Então, ela precisou usar o poder civil para perseguir aqueles que discordavam de suas doutrinas, que eram doutrinas de homens, ensinamentos de homens, e não estavam baseados na palavra de Deus. E vale lembrar, né, que ao a igreja se unir com o Estado com a igreja, a liberdade de consciência ela foi deixada de lado, foi jogada. Então todos aqueles que queriam viver de acordo com a consciência, baseado na palavra de Deus, eram perseguidos. Então veja que terrível quando há essa união de igreja com Estado, porque a igreja, a cabeça da igreja é Cristo, ela passa agora a querer ter outro cabeça e usar esse poder para perseguir aqueles que não concordam com os seus ensinamentos. Daí vale lembrar daquele verso, né, que está lá em Zacarias que diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Ou seja, ninguém deve ser constrangido por força, por poder, ninguém deve ser nem convencido por força ou por poder, né? Deus ele tem a sua maneira amorosa, benigna, né, de atrair as pessoas a si. E claro que o Espírito Santo ele guia as pessoas em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então daí quando há essa força por parte da igreja usando o Estado, então você vê aí que a igreja não estava mais a ser guiada pelo Espírito do Senhor, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então vamos lá para a sétima pergunta. Quando se formou a união da Igreja e do Estado, da qual nasceu o papado? Então, durante o reinado de Constantino, né, do imperador, que foi do ano 313 até 337 depois de Cristo, foi posta a base desenvolvendo-se sobre seus sucessores. Então, daí, nesse forma a união da igreja com o Estado, da qual nasceu o papado, né? Ok, eu vou fazer duas perguntas aqui. As duas perguntas, já para a gente ir adiantando, que a gente já está partindo para o final do programa. Então, vou fazer as duas perguntas aqui de uma vez. Aquele tempo, qual foi o caráter de muitos dos bispos? Né? Já que Paulinho que tem comentado aí das características. Naquele tempo, qual foi o caráter de muitos dos bispos e o que os bispos decidiram fazer, né, mediante a tudo isso? Sobre o caráter dos bispos, os bispos eles tinham uma mentalidade mundana em vez de cuidar da salvação do rebanho. Eram muitas vezes dados demais a viajar de um lugar para outro, intrometer-se nos assuntos mundanos. Interessante que o foco não estava na palavra de Deus a cuidar do rebanho. Isso até fica. Existe uma contradição com o que a Bíblia ensina, né? Como deve ser um bispo, um pastor, um ancião. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, diz assim: alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Ou seja, eles deveriam ser exemplos, eles deveriam não dominar a herança do Senhor por força, ali, mas ser um exemplo, conduzindo eles com a palavra de Deus, né? Como vimos no começo, né? Aqueles que são de Deus, que são enviados, eles vão levar a palavra de Deus, vão ensinar o ensinamento que provém da palavra, não de doutrinas de homens.
A outra pergunta que os bispos, mesmo assim, eles fizeram. Esta teoria teocrática já prevalecia no tempo de Constantino. Os bispos voluntariamente se tornaram dele dependentes por meio de suas disputas e pela determinação de fazer uso da autoridade do Estado para consecução de seus objetivos. A teoria teocrática era de um governo exercido por Deus por meio da Igreja, particularmente mediante seus bispos. Então daí eles foram o contrário, né? A vontade de Deus revelada na palavra, como deveria ser um bispo, como eles deveriam governar, de certa parte, o rebanho de Deus. Paulo Henrique, nossa última pergunta de número 10 para a gente encerrar. Em qual data saiu a famosa Lei Dominical de Constantino? Essa famosa lei aí, dominical, ela se deu no ano 321 depois de Cristo, né, pelo imperador Constantino. E assim, uma lei dominical, obrigando que as pessoas adorassem, santificassem, né, o domingo, o primeiro dia da semana, em lugar do sábado do sétimo dia. E daí o problema estava exposto, né? Porque o mandamento de Deus agora era desprezado e era colocado um mandamento que provinha de homens. Pois é, eu agradeço, Paulo Henrique, a sua participação. E domingo que vem a gente vai dar continuidade a esse estudo bíblico, né? Que ele são muitas perguntas, na verdade. Por que a gente está passando esse estudo aqui? Porque o próximo é um paralelo, né? A gente entrou numa série falando sobre liberdade religiosa e a gente tem que mostrar do que aconteceu, do que ocorreu no passado, porque a Bíblia fala, né, Apocalipse capítulo 13, né, que essa história vai se repetir no tempo do fim, né? Então vai haver perseguição, vai haver a união entre a igreja e o Estado, vão emitir leis em que realmente vão de encontro às leis de Deus, né? E as pessoas até devem estar perguntando, né, como é que, né, a igreja vai se unir ao Estado em que vai emitir uma lei que vai ser contra os cristãos. Não é bem aos cristãos, né? Mas aqueles que observam e guardam os mandamentos de Deus, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 14. Tudo bem? Então, próximo domingo a gente vai dar continuidade, né, sobre essa questão dessa lei dominical, né, que existiu no passado e que perseguiu os cristãos, né? É histórico, né? Não tem como contestar. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente vai ouvir a última música e depois a gente volta aqui só para a gente mandar o nosso abraço aqui e fazer as considerações finais.